E aí, quinto ano, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui especialmente para gravar esse vídeo e chamar você para nós realizarmos a atividade, tá? Das últimas páginas da nossa unidade 10, que é a página 55 e a página 56, tá bom? Então se sente tranquilamente, existe a possibilidade de precisar de um compasso ou um jeitinho que eu vou ajudar vocês aí a fazer, tá? Precisa também de uma régua, tá? Você pode pegar papéis também. Deixa eu só ver aqui. Achei. Você pode pegar papéis coloridos, folha branca, folha colorida, para fazer aí círculos, que eu já vou mostrar para vocês, tá? No meu caso aqui, eu estou sem a régua, mas eu tenho uma fita métrica, tá? Que também é uma unidade de medida, como nós já vimos em nossas aulas. E eu vou usá-la para explicar para vocês algumas coisas, tá bom? Bom, vou fazer a leitura, então vem aqui, abre comigo, tá? A página 55. É o desafio final, fala que nós já calculamos várias formas de polígonos, e é verdade, a gente calculou o triângulo, o retângulo, o quadrado, né? Só que agora nós temos que aprender a calcular outra coisa, que vai ser o quê? Que vai ser o círculo, tá bom? Então a gente vai calcular essa área, tá? E vai tentar fazer o quê? Verificar se a área do retângulo e a área do círculo são comparáveis. Se a área do retângulo e do círculo são comparáveis. Se os mesmos métodos que eu utilizo para achar a área do retângulo, eu utilizo para achar a área do círculo, tá bom? Então vamos lá. Ele pede também para nós utilizarmos o cartonado 7 e o cartonado 8 da apostila. Então, tudo que nós vamos fazer agora, nós precisamos desses dois cartonados. Eu peço que vocês, então, retirem esse cartonado 7 e 8 para que nós possamos, então, fazer, tá bom? Então, vamos lá. No cartonado 7, ele pede, então, para nós desenharmos um círculo com um raio de 10 centímetros, tá? E aí, eu vou explicar para vocês. Vocês peguem uma folha em branco, pode pegar uma folha sulfite em branco, tá? Porque vai auxiliar muito aí na nossa atividade. Primeiro, eu quero explicar para vocês o que significa raio, o que significa círculo. Nós já conversamos sobre isso em bimestres anteriores, mas eu já vou dizer para vocês. Bom, eu já fiz o meu aqui, tá? Inclusive, eu recortei. Por isso que eu peço para vocês, tá tão grande, né? Chegar um pouquinho para trás. Por isso que eu peço para vocês fazerem tanto na folha de sulfite como no cartonado 7. Por quê? Porque vai ser legal manusear assim, ó. Tá vendo aqui? A gente vai manusear. Então, o que vem a ser o raio e o que vem a ser aí o diâmetro, tá? Eu tô aqui com o meu círculo, tá? Recortado. Quando eu dobro ele ao meio, tá vendo aqui? Essa parte que eu tenho aqui, ó, do comprimento, é o meu diâmetro do meu círculo. Então, de ponta a ponta, eu tenho um diâmetro de círculo. Esse aqui eu vou medir para vocês com a minha fita, tá? Não repara o barulho que tá acontecendo, não? Porque estão, né? Criança em casa, construção no apartamento, mas a gente chega lá, tá? Eu tenho um diâmetro de 20 centímetros, tá vendo aqui, ó, marcar? 20 centímetros. Esse é o meu diâmetro, tá? É o diâmetro aí desse círculo que eu fiz, tá? Isso é o diâmetro. Opa, vai perder a fita. O diâmetro, ele é exatamente, então, é como se eu cortasse o círculo ao meio, tá? Diâmetro. Esse é o meu diâmetro. Agora, para vocês entenderem melhor, eu vou dobrar aqui, ó. Tô dobrando. Dobrei. Quando eu abro, eu encontro o meio do meu círculo. Não dá para ver o meio do meu círculo? Então, o que vem a ser o raio, tá? O raio nada mais é que uma reta, uma distância que eu vou ter do centro do círculo até a ponta do meu círculo, da minha circunferência, tá vendo? Ó, é daqui do meio, tá bom? Até a ponta aqui. Isso é o meu raio. Então, é a distância do meio até aqui em cima, tá bom?
Só para vocês aí relembrarem aí. Na página 10, fala até que a gente vai usar fita adesiva, vai usar compasso, enfim. Não vou mentir para vocês, eu estou sem o meu compasso aqui. E sabe como é que eu fiz para achar isso daqui? Eu peguei um pratinho de plástico que eu tinha aqui e eu consegui encontrar esse tamanho de círculo, que é o que pede na página 7. O que está pedindo na página 7? Que o raio do meu círculo seja de 10 centímetros. Então, ó, como é que eu vou mostrar para vocês? Tá dizendo que eu tenho que fazer um círculo aonde da ponta dele até o meio dele seja de 10 centímetros. Tá vendo aqui, ó? Eu tenho aqui um círculo aonde eu tenho um raio de 10 centímetros. Por quê? Porque a distância que eu tenho daqui até o meio é 10 centímetros. E é esse tamanho de círculo que pedem para você fazer na página 7 do cartonado. E eu utilizei uma folha de sulfite para poder fazer ele assim, para ficar mais fácil de fazer o contorno, trabalhar com ele e encontrar. Então, você pode ou utilizar o compasso, ou você pegar eu acredito que um prato seja mais viável de tamanho, tá? E tentar pegar a sua régua e meça. Se o raio, que ou seja, é da extremidade do círculo até o seu meio, der aí 10 centímetros, é esse tamanho de círculo, de circunferência que você deve fazer, tá bom? Essa aqui é a primeira atividade. A gente está tentando comparar, tá bom? Fez isso, desenhou, eu tenho aqui a minha apostila, tá até um pouco rabiscada, tá aqui, ó, a página 7 vai ficar assim, tá? Do cartonado. Você vai só desenhar o círculo, tá bom? Então, vamos lá. E aí, o que vocês vão fazer? Deixa eu só me localizar aqui. Eu não fiz esse meio aqui, tá? Eu não fiz esse meio aqui, tá? Eu posso até, ó, tô dobrando, tá vendo aqui? Dobrei assim, aí eu dobro assim, tá vendo? Vou dobrar assim novamente. Eu estou fazendo vínculos para retas, né? Então, quando você abre assim, ó, ele tá todo... Dá pra ver? Dá, né? É como se fosse uma pizzazinha, tá vendo aqui? Então, depois que você construir esse círculo, eu quero que você encontre o meio dele. Para encontrar o meio é legal dobrar. Então, por isso que eu falei para vocês fazerem 2 papéis. Faz no cartonado e faz num papel rascunho de sulfite, porque aí você consegue fazer nesse e passar desse para o cartonado, tá? Então, ó, eu vou até colocar aqui um pinguinho no meu meio, tá? E vou passar aqui uma reta para vocês verem aqui o meu raio, tá? E vou fazer também aqui, será que eu consigo, gente, sem fazer torto? O meu diâmetro. Não vai ficar, gente, 100%, porque eu não estou usando régua. Ela vai abater som de novo, vocês não se importam. Aqui é o meu... deixa eu ver, calma. Estamos firmes. É o meu diâmetro. Viram a minha bonequinha? Olha que linda, uma aluna que me deu. Tá? Eu fiz aqui, ó, para vocês entenderem que eu tenho um raio e ele tem que ser de 10 centímetros e a linha do meio é o diâmetro, tá? O que eu quero que vocês façam nessa segunda parte do nosso trabalhinho aí? Eu quero que vocês dividam esse círculo aí em fases, em setores. Eu quero em 10 partes divididas. Aqui eu não tenho, eu tenho 1, 2, 3, 4, tenho 8. Não tentem dividir dobrando, porque se você dividir dobrando, passa de 10. Tente pegar a régua, faça um X, depois vai tentando fazer. Você pode usar como guia para fazer isso. Deixa eu ver qual só é a página, para você entender o que eu estou explicando. A página 8, que já tem, ela já está dividida. Eu quero que vocês dividam, colocando o ponto no meio e puxando do meio até a extremidade. Tudo bem? Façam isso e registrem no cartonado 7. Agora, então você já fez aqui toda a estrelinha, ó. Deixa eu só pegar aqui minha apostila. Vai ficar assim, ó. Tá vendo? A página do cartonado 7, toda dividida aí para você deixar registrado, tá? Não se importem com o barulho, tá, gente? Porque se eu não fizer isso, eu não consigo gravar vídeo. Vamos lá. Agora,
você vai pegar o cartonado 8, tá? A gente já sabe como é que a gente encontra a área do retângulo de um quadrado. A gente faz o quê? Base vezes a altura. E aí a gente sabe qual é a área do nosso quadrado, tá? Sem contar também que pede para vocês fazerem com barbante, medir com barbante. Por isso que eu peguei aqui a minha fita métrica, que ela é molinha. Por que pediu para vocês pegarem com barbante? Para vocês tentarem entender qual é o tamanho. Pega o barbante, põe em volta do seu círculo, sabe assim, em volta, recorta, vê qual foi o tamanho que deu. Aqui fica mais fácil para mim, porque como eu estou usando a fita métrica, eu nem preciso do barbante, porque a fita métrica já me traz todos os meus centímetros que eu tenho. O barbante é para vocês entenderem as distâncias. Tá vendo aqui, ó? As distâncias. Eu sempre vou ter assim, ó, 20, tá? Porque é meu diâmetro, tá? E aí também existe outras medições que você pode fazer. Você pode brincar com as medições aqui, tá bom? É por isso que pede para vocês pegarem o barbante, tá bom? Para vocês irem fazendo aí. Aí tem algumas coisas que a gente pode ir orientando vocês. Nós sabemos que o diâmetro, ele é o dobro do meu raio. Porque se o meu raio é de 10 centímetros, isso são observações que nós vamos fazer. Se o meu raio aqui é de 10, o meu diâmetro é o dobro dele. Então, eu posso dizer isso, que o meu diâmetro é o dobro do raio. E usar até algumas fórmulas para isso, tá bom? Se nós dividirmos, pessoal, a circunferência pelo diâmetro do círculo, nós vamos ter um número aproximado de 3,4. Então, se for dividido a circunferência, o tamanho da circunferência pelo diâmetro, olha aqui, o diâmetro, nós vamos encontrar o número 3,4 aproximadamente, que é o número de π. Lembra que a professora explicou para vocês no início do ano? Então, é a circunferência, ou seja, o que está em volta. Sabe quando o doutor fala, vamos medir a circunferência? É em volta. Se eu pegar aqui o que está em volta e dividir com aqui o meu diâmetro, vocês podem fazer isso em casa para fazer experiências. Você vai encontrar esse número aproximado de π. Só para vocês saberem, tá? Então, portanto, o comprimento, que é o comprimento da circunferência, o comprimento é igual a 2 vezes o raio, tá? Então, se eu pegar isso daqui, minha circunferência, e dividir pelo diâmetro, eu encontro o número de π, significa que a minha circunferência, ela é igual a 2 vezes o tamanho desse raio que eu tenho aqui também. É uma outra orientação que eu faço para vocês observarem quando vocês fizerem essas construções, tá bom? Então, prolongou isso daqui, prolongou. Na minha página 8, eu tenho ele prolongado. Eu não sei se vocês têm isso daqui na página de vocês, ó. Tá vendo aqui a página 8, o meu cartonado? Ele tá aqui, ó, só os risquinhos. Se não tiver, desenha um círculozinho aqui também e faça os risquinhos. Mas se você tiver, tudo bem, tá bom? Não tem problema nenhum. Agora, a gente terminou o cartonado 7. Ele vai acabar de que jeito? Com o círculo dividido aí nesses 10 setores, tá bom? E vocês vão já observando isso com todas as medições que eu estou fazendo. Não se esqueça que nós estamos comparando como encontrar a área do círculo e do retângulo, se elas são compatíveis, tá? Prolongou, tá? Dividiu em 10 partes aí iguais, deu uma verificada com o barbante e fazer algumas perguntas, porque quando nós utilizamos experiências, é para provocar, é para realmente pensar. Aí a gente vai fazer algumas perguntas. Lembra como é que a gente achava a área do retângulo? A gente somava todos os lados. E como é que será que acha a área do círculo? Será que é a circunferência? O que vocês acham? Se eu passar o barbante, depois eu colocar em cima da régua para me saber qual que é a minha circunferência, será que não é meu perímetro? A gente vai perguntando assim. Com o barbante, qual que será a medida do diâmetro? Então, você vai pegando a régua mais o barbante para fazer essa comparação. Se eu dividir o círculo em partes iguais, será que é possível reorganizar essa forma em um retângulo? Olha que interessante. Se eu pegar o círculo e dividir em 10 partes iguais, tá vendo aqui as partes aqui, ó, só que não tá em 10, aqui tá em 8, mas você divide em 10. Tá vendo aqui, ó, vários retângulos, são várias pizzazinhas. Aí tem uma pergunta muito legal, será que é possível eu reorganizar para formar um retângulo? Então, posso dizer uma coisa para vocês?
Esse círculo que vocês pegaram, se vocês recortarem, vai ter vários triângulos. Será que se eu não colocar um triângulo, um para frente, um para trás, assim, um de cabeça para baixo, um para o outro, será que eu não faço um retângulo? Será que não vai ter uma igualdade entre eles? Olha só que eu quero saber se vocês vão conseguir. Recorta, pega esse rascunho, não liga para o barulho, tá bom, gente? Pega esse rascunho aqui que vocês estão fazendo, depois que vocês fizeram, pega a tesoura e recorta as pizzazinhas, sabe? Como se estivesse tirando um pedaço da pizza. Recorta todos os 10. E tenta montar um retângulo na mesa que você tá. É uma experiência, pessoal, tá? Por isso que eu estou fazendo gravado, que às vezes em aula tumultua muito, e você pode fazer isso em casa, numa tarde, brincando aí com a sua mãe, com seu pai, com seus irmãos, tá bom? Dá para formar, gente, um retângulo só utilizando os espaçozinhos da minha pizza aqui, sabia? Isso quer dizer que a gente consegue enxergar um pouquinho mais da igualdade. Eu não vou fazer, porque eu quero ver vocês fazendo e me contando na aula como é que foi, tá? Eu quero ver quem conseguiu montar o retângulo aí. Quiser me mandar foto, ó, tô aceitando, tá bom? Então, vamos lá. Vamos para a página do cartonado 8 agora. E é aqui que a gente vai começar a registrar algumas coisas, tá bom? Nesse primeiro momento, pessoal, nossa intenção não é que vocês decorem fórmulas, que vocês saibam responder perguntas muito mirabolantes. Nosso primeiro momento é para vocês tatearem, pegarem essas folhas, esses objetos aqui. Entender que eu tenho o meu diâmetro, o meu raio, e que minha circunferência dividido pelo meu diâmetro, eu chego no número de π. Quando falarem no número de π, não é nem um bicho de 7 cabeças, é o diâmetro, ou seja, o círculo em volta, dividido pelo meio, tá? O meu raio é a distância do meio até a ponta, tá? Então, nesse raio que a gente fez de 10 centímetros, que a gente viu que é o 10, também podemos observar que o diâmetro é 2 vezes maior que o raio, porque se o meu raio aqui está de 10 centímetros, o meu diâmetro está de 20. Então, são conclusões que a gente vai fazendo. É isso que é legal agora vocês verem. Eu vou compartilhar minha tela porque é necessário fazer registros. E a gente vai fazer, então, esse registro agora, tá bom? Vem comigo. Pronto, voltamos, tá? Vou escrever com vocês. Minha tela está em branco, minha lousinha está em branco, limpa, tá bom? Eu vou até, acredito que aumentá-la aqui. Espere só um pouquinho para que eu me organize. Eu quero aumentar essa tela. Deixa eu apresentar ela como slide para vocês. E vou utilizar aqui o meu texto do meu... Isso aqui que eu vou fazer agora está na unidade 10, cartonado 8, tá? Cartonado 8, tá bom? Então, vamos lá. Eu acho que a minha letrinha tá um pouquinho pequena. Deixa eu aumentar grandona, tá? Cartonado 8. E eu convido você a pensar comigo para a gente fazer os registros, tá? Então, a gente vai lembrar como é que eu encontro a área do meu retângulo, tá? Isso aqui vocês já devem saber. Área do retângulo, tá? Vamos copiando aí, tá bom, pessoal? A área do meu retângulo, deixa eu só me arrumar aqui. Lembra que a área do meu retângulo era a base pela altura. Então, eu vou escrever aqui, ó, como se fosse uma formulazinha. Esse pontinho significa multiplicação, tá bom, pessoal? Pela altura. Beleza? Agora, e a área? Nossa, o retângulo saiu até com acento diferente. Pronto. Agora, vamos encontrar a área do círculo. Eu já dei até a resposta no vídeo. Opa, círculo. A área do círculo. Já dei até a resposta para vocês durante esse vídeo. Como é que eu encontro a minha área do círculo, pessoal? Tá? Então, eu vou explicar, tá bom? Eu só não vou ter aqui no meu teclado o símbolo do π. Agora deu. Espera só um pouquinho que a professora vai ver se consegue encontrar o símbolo do π para fazer para vocês. Só um pouquinho. Pronto, gente. Consegui aí colocar o número do π com um desenho. Então, vocês já conhecem, tá? O número do π. Eu vou deixar aqui, ó, ele, tá vendo? Eu já deixei ele registrado. Como é que a gente acha, então, a área do círculo? Vai ser o π, que eu disse para vocês, o número de π, que vai ser, para achar o número do π, é a circunferência dividido pelo diâmetro, tá? Como a gente entendeu.
e multiplicado pelo raio, e multiplicado pelo raio outra vez, tá bom? Então, vocês já estão vendo aí como é que eu encontro a área do círculo, tá? Eu tenho que primeiro encontrar qual que é o número do π dele, que já vai ser sempre, lá como eu disse, de aproximadamente 3,14, tá? E multiplicar pelo raio, depois multiplicar pelo raio. E agora é que a gente vai continuar fazendo essa atividade aí, tá bom? E o barulho não para, dá cessa, às vezes continua aqui, o negócio é assim, tá bom? É para deixar registrado isso daí no caderno de vocês, porque foi algo que a gente está discutindo aí em sala de aula a respeito dessa atividade. Depois que a gente escrever isso, vai dar uma diferença das letras, mas eu vou continuar, a gente vai perceber que as áreas elas não são iguais, pois os setores, ou seja, aquela partezinha da pizza, ela não vai se ajustar perfeitamente no retângulo. Se você ver, como eu disse um pouco antes, ela vai fazer um retângulo, mas ela faz um retângulo meio diferente. Então, elas não se ajustam assim. Então, a gente pode dizer que ela é aproximadamente igual, porque ela é perto de um retângulo, mas ela não forma. Se eu pegar lá as pizzas e colocar uma para cima, uma para baixo, como eu disse para vocês, ele vai dar quase aí uma outra forma geométrica, mas eu não quero ficar falando não, tá bom? Mas a gente vai chegar à conclusão que ele é aproximadamente igual, tá bom? Então, as áreas, elas vão ser aproximadamente iguais, tanto do círculo como do retângulo, tá? Então, a gente vai colocar assim, ó, aqui. As áreas são aproximadamente, deixa a professora Joyce trabalhar a construção, iguais, tá bom? Quais áreas que eu tô falando? Do retângulo e do círculo, tá bom? E aí, por último, pede também um cálculozinho para a gente fazer, tá certo? Então, vamos lá. Eu vou colocar o meu A aqui, que vai significar área. Eu quero saber, então, a área desse círculo que a gente estava fazendo aí, para que a gente possa encontrar. Deixa eu só ver aqui qual que foi utilizado. Ah, sim. Na página 8, já pede outra coisa. É isso que eu não estava me lembrando para passar para vocês. Na 7, a gente passou essa grandona aqui, olha aí na câmerazinha, que foi a que a gente tinha um raio de 10, certo? Nessa daqui, lá em cima, que eu não li, eu vou ler, depois dessa experiência que a gente fez lá do raio 10, faça um relatório do que foi estudado, ao final responda. Os procedimentos para o cálculo do retângulo e do círculo são comparáveis? Justifica, a gente já está começando a justificar aí. As áreas são iguais? Explique qual é a área, aí a gente vai agora para a última, tá? Então, a gente conseguiu entender qual é a área do círculo, qual é a área do retângulo, viu que elas são aproximadamente iguais, porque a gente pode recortar esse círculo em pizzazinhas, vamos dizer assim, e tentar formar um retângulo e dar quase um retângulo, então vocês vão colocar que elas são aproximadamente iguais, tá? Essa é o primeiro passo para que vocês possam zerar tudo aí. Então, a gente está comparando as áreas, percebeu que as áreas são quase iguais, porque eu posso cortar minha pizza em 10 partes, fazer retângulos, e dá para até construir um pouquinho aí um retângulo perto. Por isso que a gente fala que ele é aproximado, tá bom? E no final ele pergunta qual que é a área de uma tampa de 10 centímetros de diâmetro. Então, antes, tá forte, né, gente? Antes a gente tinha um raio. Então, antes ele pediu para construir um círculo de um raio de 10 centímetros. Agora ele pede para construir um círculo, vou dobrar o meu círculo no meio, cujo diâmetro seja de 10 centímetros. Tá vendo aqui? Então, se o meu diâmetro é de 10, o que eu falei para vocês? Que o meu raio é o meu diâmetro dividido em 2 vezes. Lembra que eu falei? Porque aqui, ó, eu até medi essa daqui deu 20 centímetros de diâmetro e 10 de raio, né? Quer dizer que o meu diâmetro ele é 2 vezes maior que o meu raio. Aqui ele pediu um diâmetro de 10. Se ele pedir um diâmetro de 10, eu já fiz aqui, para vocês verem. Isso quer dizer que o raio que vai da ponta, do meio até a ponta, ele vai ter a metade do diâmetro. Se o diâmetro tem 10, qual que vai ser o raio, se ele é a metade? 5, tá bom? Então, a gente vai construir, eu construí esse círculo, pode construir também, fiz de cor de rosa, combina com a minha blusinha laranja, tá bom?
para vocês encontrarem aqui, então, qual é a área desse círculo aqui, tá bom? A gente tem ali a gente tem a fórmula. Não se prendam muito a isso, mas só para a gente tentar entender. Então, vamos lá. Qual que é mesmo o número aproximado do π? Quem que lembra? Lembra que eu falei do número do π? Que ele sempre vai dar aproximado ao número? Sempre o π vai dar aproximado ao número. Qual que é? 3,14, tá? Então, eu estou repetindo aqui a área para encontrar o círculo. Eu não tenho o π ali? Então, eu tenho 3,14, é o meu π, tá bom? Então, eu tenho π e eu tenho que multiplicar por quem mesmo? Eu não tenho que multiplicar pelo raio? Qual que vai ser o número do raio desse círculo com diâmetro de 10 centímetros? Vai ser a metade dele, tá? Então, vai ser 5 centímetros. E diz para nós multiplicarmos de novo pelo raio desse cor-de-rosa aqui que tem 10 centímetros de diâmetro. Então, 5 centímetros. Tudo isso deve ser registrado no cartonado 8, tá bom? Aí a gente vai começar a fazer essa conta, tá bom? Primeiro, eu vou pedir para vocês fazerem a multiplicação. Perdi até a caneta, gente. Não sei, já pus minha caneta. Achei. Vida de professor é assim, viu, gente? Difícil. Deixa eu aqui. A primeira coisa que a gente vai fazer vai ser multiplicar 3,14 por 5. Então, a gente vai começar a lembrar que esse número aí é um decimal, 3,14, e que o 5 é o número inteiro, aonde que eu vou colocar a vírgula, não se esqueça disso. Quando eu faço essa multiplicação, eu vou repetir aqui de novo, tá? Eu vou encontrar 15,7. Tá? Eu multipliquei 3,14 por 5. Só que tem um outro 5 ainda. Então, eu já achei essa resposta. Agora, eu vou continuar minha multiplicação. Vou multiplicar por 5 novamente, tá? E aí, eu vou colocar o resultado aqui embaixo, ó. Então, esse valor aí multiplicado por 5 vai dar 78 inteiros e 5 décimos em centímetros. Então, eu posso ler que vai dar 78,5 centímetros, tá bom? 78 centímetros e meio, tá? Então, é dessa forma que vocês resolvem essa situação aí, tá bom? Todas as vezes que pedirem para, então, encontrar, pessoal, a área do círculo, é essa fórmula, 3,14 vezes o raio vezes o raio do círculo. Então, para achar a área, vocês têm que saber qual é o raio do círculo. E o raio do círculo sempre vai ser a metade do diâmetro, tá bom? Nesse caso, como o meu diâmetro é 10, o meu raio vai ser 5, porque é a metade dele, tá bom? E aí eu faço o quê? Multiplico primeiro o número de π, 3,14, pelo raio. O resultado que der, eu multiplico pelo raio de novo para encontrar a minha área do círculo. Tá certo, pessoal? Aí você fala assim, professora, mas a página 56 e 57 tem espaço aí para fazer alguma coisa. O que você vai fazer? Você tenta, de alguma forma, colar o que nós fizemos tanto na página 10, como... Na página 10, não. Tanto no cartonado 7 como no cartonado 8, nesses espaços. Tá? Eu acredito que tenha espaços para fazer isso. Se não tiver espaços, vocês deixem assim mesmo, tá bom? Então, mas é importante ter esse registro, sabe por quê? Porque isso daqui já é uma nova atividade que a professora explica para vocês, tá bom? E aí eu vou, então, finalizar aqui. Tá difícil, viu, gente? Enfim, gente, terminamos então a unidade 10, dando essas atividades. Eu vou agora, vai fazer o quê? Recortar e dar para o meu filho esses círculos, porque ele adora círculo, quadrado, formas geométricas. Eu já vou trabalhando com os polígonos aqui com ele, tá bom? Porque eu vou cortar, vou fazer triângulo, sabe? Eu vou fazer uma brincadeira. Enfim, se divirtam, cumpra a atividade, super beijo. Desculpa o barulho, perdoa, Pro. Fiquem com Deus, tá bom? Tchau, tchau.